Vamos lá. O que eu ia perguntar? Fundos imobiliários. Que eu sei que o Mira gosta muito. Tem muita gente aqui que gosta. Tendência aí da queda da Selic. Tem muito fundo que ainda é oportunidade para comprar? Na sua opinião? Sim. Todos os fundos imobiliários. Todos os fundos. O mercado fundo imobiliário ainda tá barato. Ainda tem muita oportunidade. Mesmo que cresceu muito, né? Cresceu, caiu muito, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o valor patrimonial, que é uma referência que funciona muito para fundos de papel e fundos de fundos, para fundo de tijolo não é a melhor referência, você ainda tem muito fundo de papel abaixo de 1 de PVP, né? Então, abaixo de valor patrimonial. Que são bons fundos, Quem não vale a pena, por exemplo, é a MXRF. Não vale a pena. Tá caro, né? Tá caro. Tá com 10% de ágio. E aí você tem outros fundos que estão com desconto, com deságio. Infelizmente, todo mundo fala do MXRF, mas CPTS 11, o que você acha? CPTS 11 outro spoiler, vai na carteira de R$50, que vai ser divulgado na sexta-feira. CPTS 11, eu tenho ele há muito, muito tempo. Caiu um pouco a cotação natural. Se as pessoas olharem o relatório, tá lá o gestor falando sobre isso. Era natural que o dividendo ia cair um pouco. Mas é um fundo que eu gosto, que eu tenho, que eu levo para longo prazo. Assim como o BTCI, que é o antigo FXC11, que é um dos mais antigos de papel que tem na bolsa. O VGIR, que embora seja voltado a CDI, também está na minha carteira de R$50. Embora seja voltado a CDI, ele também tende a ficar ali de lado com a queda da Selic. Porque o que acontece? A gente tem movimento no fundo de tijolo, nos fundos em geral, que as pessoas vão aceitar pagar mais caro pelas cotas porque vão receber menos na renda fixa. Então você tem aquela migração. Eu quero receber 1%. 1% ele já não existe mais na renda fixa, né? Porque você pega aí Selic, desconta o imposto de renda, você já não ganha mais 1% ao mês. Em fundos imobiliários você ainda consegue. E quanto menor for a remuneração da renda fixa, menor será a remuneração. Menor vai ser a remuneração que você aceita nos fundos imobiliários. Não, ele pagava R$1 de dividendo. Sei lá, um dividend yield de 1% ao mês. Ele continua pagando o mesmo R$1, só que o preço da cota sobe. Tá R$100, paga R$1, 1% ao mês de dividendo. Aí, se ele for para 110, você vai receber o mesmo R$1, só que é menos de 1% o seu dividend yield. Você vai ficar contente recebendo menos e pagando mais caro na cota, 110, 115 reais. Por quê? Porque você não tem muito para onde correr. Isso vai provocar uma melhor precificação das cotas de fundos de papel e fundos de tijolo. Os fundos de tijolo, eles têm outros efeitos. Por exemplo, fundos de shopping, com a redução da Selic, você tem mais gente circulando no shopping. Então, se tem mais gente circulando no shopping, tem mais receita. E aí ele tem uma possibilidade de aumentar dividendo. Mesmo que marginalmente, mesmo que pouco mais, tem a possibilidade de aumentar os dividendos, com a recuperação ali do movimento nos shoppings. Além disso, você também tem esse efeito das pessoas pagarem mais caro pelas cotas. Então, você tem dois efeitos aí para os fundos imobiliários. A gente está num momento muito interessante, que muitos fundos de tijolo fazem a reavaliação dos seus imóveis agora em novembro. É muito comum. Então, a partir de dezembro, a gente já deve ter novos valores patrimoniais. E aí, aquilo que podia estar mais ou menos ou até caro, pode passar a ficar barato, como aconteceu com o XP Malls, né? O XP Malls divulgou lá o valor patrimonial, acho que subiu 15%. E aí tá mais ou menos no valor patrimonial. Não, agora tá abaixo, porque o valor patrimonial foi corrigido. Porque você pega os imóveis, só pelo carrego da inflação, pelo efeito da inflação no período, você tem, teoricamente, você deveria ter alguma correção da inflação. Os juros subiram muito. Isso é uma outra coisa interessante. Se a gente pega um ano para trás, a avaliação dos fundos de tijolo, por exemplo, o que a gente tinha em novembro do ano passado? A gente tinha outubro, novembro, segundo turno de eleição, como é que vai ficar, os juros estressados. Então a gente tinha uma avaliação dos imóveis com aquele nível de juro. Do juro, quando eu falo principalmente da NTNB longa, o Tesouro IPCA 2035, que é a maior referência que a gente usa ali para os fundos imobiliários, para valuation de tijolo. E aí agora a gente tem um cenário bem mais tranquilo, embora nos últimos meses estava mais alto a taxa do Tesouro Direto, já deu uma acalmada.
Então a gente deve ter um novo ciclo de avaliação com um juro menor do que foi feito há um ano atrás. Isso também vai precificar mais e melhor o valor patrimonial. Então a gente tem alguns gatilhos para acreditar que os fundos de tijolo têm boa perspectiva de valorização já nos próximos meses e no ano que vem. Eu acredito que no ano de 2026 também. Mas todo mundo pergunta, não, a economia, com o novo governo. Outro dia eu estava assistindo uma aula de doutorado, eu estava com um aluno convidado, doutorado que uma amiga minha faz, e aí o professor estava falando de valuation, um monte de coisa, estava falando do ciclo político-econômico, né? Que a gente tem esse efeito que as pessoas não se atentam muito, que é assim, os 2 primeiros anos de um governo, de um novo presidente, tendem a ser melhores, porque aí tem que fazer, tem que mostrar, tem que tentar, pelo menos. E aí, os outros 2 anos, ele tá gastando dinheiro para tentar se reeleger. Então, os 2 primeiros anos tendem a ser mais tranquilos, bolsa sobe e tende a ter um efeito melhor. Agora, os 2 outros anos é que são complicados. Eu acho que esse ano, bolsa bem, acho que ano que vem, bem. 2025 eu começo a proteger minha carteira, a fazer as coisas já pensando que 2025 e 2026 talvez não sejam tão interessantes, tão bons para a bolsa como 23 e 24. Entendeu? Então aí eu já começo a me proteger. Fundo de shopping, que é algo que perguntam muito para nós. Quais são os que você gosta? Eu tenho XP Malls porque tem um portfólio muito bom aqui em São Paulo. Embora a gestão da XP, de vez em quando, tem uma outra coisa que não me agrada, mas eu tenho por conta do portfólio, acho interessante, o Catarina, o Cidade de São Paulo. Cidade Jardim. O Cidade Jardim, o Jardim Sul. Tem vários shoppings interessantes. São Paulo, que é a melhor praça, né? Eu tenho VISC, eu tenho HGBS, acho que eu tenho MOL também. Tenho bastante, principalmente XP Malls, VISC e HGBS. São os 3 principais da minha carteira para shopping. Eu gosto bastante de fundo imobiliário porque é a parcela da minha carteira muito geradora de dividendos, com esse único foco, dividendo, porque se você tem perspectiva de trade, de valorização, aí é melhor ir para ações. Elas têm mais essa perspectiva, tá? De crescimento. Subir, né? Porque tem uma coisa que ninguém se atenta. Quem é do mercado se atenta, que é o payout do fundo imobiliário é 95%, né? Ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% e não pode tomar dívida. Diferente de uma empresa, que se ela distribui 100% do dividendo e ela toma dívida, ela tem dinheiro ainda para crescer. Agora, o fundo imobiliário não pode fazer isso. Então, ele não tem muito para onde crescer. Cabe a você reinvestir. Nos meus estudos, eu acredito que, se a sua carteira é balanceada, metade tijolo, metade papel, mais ou menos 30% do dividendo você tem que reinvestir. 30%, até um pouquinho mais. Se ela é mais para papel, aí você tem que reinvestir uns 50% do dividendo. Justamente para que a sua carteira possa crescer e ter esse efeito crescimento que não é natural dos fundos imobiliários. Eles crescem as cotas por efeitos de mercado e não do próprio fundo. Sim. O efeito de mercado de queda de taxa de juros, todo mundo aceita pagar mais caro. Ou valorização dos ativos, dos imóveis, por reavaliação, por questões econômicas, mas o fundo trabalhando para valorizar é muito difícil, ele não tem muito o que fazer. Você tem, por exemplo, um HGLG que gosta de fazer incorporação. Compra o terreno, compra um galpão lá no início, termina e ocupa e aquilo ali valoriza e depois vende. Mas é muito mais difícil para o fundo imobiliário conseguir fazer esses eventos. Então, cabe ao investidor investir parte do seu dividendo para ter esse efeito. Então, é muito importante ter esse mindset de que fundo imobiliário é para dividendo. Esse é o objetivo. Quero só crescimento. Mais fácil pensar só em ações. Sim. Ou reinvestir 100% do dividendo, mas mesmo assim as ações têm maior potencial de valorização. Então, a minha carteira de fundo imobiliário é para renda mensal. Agora, Mira, a gente está falando muito que a Selic deve cair. Realmente, a perspectiva do Banco Central é chegar próximo de 9% nos próximos anos. E muitas pessoas perguntam assim, André, Carol, e os fundos imobiliários de papel que pagaram tão bem nos últimos anos? Claro, a taxa Selic estava super alta, 13,75%. O que esperar dos fundos imobiliários de papel daqui para frente, quanto aos seus dividendos? E se ainda vale a pena investir? É a pergunta que a gente recebe direto aqui. Os fundos imobiliários de papel estavam pagando muito, não porque a taxa Selic estava alta, mas porque a taxa Selic estava alta, porque a inflação estava alta.
Por que, São que eu tô falando, atrelados, por né? que eu tô falando isso? Porque a gente tem 3 fundos voltados a CDI, que é o SAD11, o KNCR e o VGIR. Os outros não são voltados a CDI ou não tem a maior parte do portfólio voltado a CDI. Você tem até alguns, como o HGCR, que é 50% CDI, 50% IPCA, o KNSC, que é 60% IPCA, 40% CDI, mas a maioria é IPCA. voltado para IPCA. Então eles pagaram muito, não porque a Selic estava alta, mas porque o IPCA estava alto. Só que o IPCA já caiu e eles já apanharam bastante. Então, é interessante fundos de papel? Sim, eles são interessantes, porque eles já apanharam muito, 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 e a gente já caiu bastante o IPCA. Para os próximos anos, a expectativa é que o IPCA ainda caia até um pouco mais, mas ele não vai sair de 12 para 4, de 12 para 5, não vai cair 7 pontos percentuais. Se a gente terminar, sei lá, em 4,5, ano que vem terminar em 3,5, cai 1 ponto percentual. Aí no outro ano terminar 3, cai 0,5 ponto percentual. Então tem pouco para cair. E a gente tem que lembrar que é Brasil, né? Então, a meta de inflação de 3% ao ano, maravilhoso, eu queria muito, mas eu acho que é muito difícil o Brasil conseguir, tá? A inflação. Assim, né? Não, assim, cair, eu acho que até Ficar, pode né? cair. Manter Agora, ali. ficar, isso aqui é Brasil, o político aqui gosta de gastar mais do que deveria, o risco fiscal ele está sempre muito latente. Você acredita no déficit zero que está sendo discutido? Porque Não, assim, eu nunca acreditei. O problema é que quando o Lula falou que, que o déficit zero não vai conseguir, eu falei, cara, já tá jogando a toalha e nem tentou. O mercado já esperava que não fosse conseguir. Só que se você tá lutando para conseguir, significa que mesmo que você não consiga, você pode chegar perto. Sim. Agora, se você desiste antes de lutar, você não vai nem chegar nem perto. Esse é o grande problema. Por isso que o mercado ficou tão chateado com as falas e todo mundo, e Congresso, um monte de coisa, e acabou mantendo lá o déficit zero como meta, porque tem que perseguir. Não vai conseguir, sei lá, vai ficar quanto do PIB, sei lá. Não conseguiu zero, mas ficou 0,1, 0,2 do PIB. Agora você já começa, pô... Eu não sei porque o pessoal se preocupa com a meta zero, né? Assim, é importante que você tenha. Você equalize as dívidas ali, né? Então, se o déficit for zero... Mas vai ter que deixar de uma coisa investir, pela outra, né? Que não é muito, talvez... O Você tem que desejo fazer do governo escolhas, atual. né? Você tem que Vai fazer querer investir, escolhas. enfim. O problema não é investir. Eu acho que o problema do Brasil Gastar nunca foi menos, investir. né? Organizar melhor, né? É que não investe direito. Exatamente. Tipo assim, o político... Arrecada muito e não investe direito, não O político, administra. ele gosta de gastar... Assim, temos no Brasil, sempre foi assim, desde, sei lá, 1500, com a política de coalizão, né? Então faz-se as coisas para você ter apoio político, para conseguir fazer outras coisas, e aí uma coisa amarra a outra, e fica sempre muito preso, o político sempre fica muito preso, né? Se não botar verba aqui, não consegue aprovar aquilo ali, e vai gastando sempre muito mal, sempre da forma errada. Eu não digo, não é nem como em coisas que não deveriam ser feitas. O Brasil precisa de fazer muita coisa. Claro. Então, só que geralmente gasta de forma ineficiente. Esse é o grande problema. Muita obra parada, né? Se você pensa assim, a carga tributária no Brasil ela é muito alta. Não é. As pessoas Na Europa é mais alta. Exatamente. Você vai para uma França da vida, você vai para a Europa, você paga muito mais. O problema do Brasil não é o tamanho do imposto. O problema do Brasil é que você tem que pagar o imposto 2 vezes. Assim, como assim 2 vezes? Você paga um imposto para ter educação, e aí você paga escola para teu filho de novo. Você paga para ter uma segurança. Paga seguro. Aí você paga seguro. Você paga para ter uma estrada asfaltada. Aí o carro quebra, você gasta com... Você tem que pagar 2 vezes. Aí fica extremamente caro. Se fosse só o valor que você paga de imposto, a gente pagaria até mais se não tivesse que pagar por educação, saúde, limpeza e um monte de outras coisas, lazer. Você tem que pagar... O salário nunca vai dar, o dinheiro nunca vai ser suficiente. É só uma questão de gastar mal. Gasta-se muito mal. Sim. O recurso é direcionado de forma muito equivocada. Esse é o grande problema. Falando sobre um ativo novo que nós temos e que também é muito comentado aqui pelos nossos seguidores, é o Fiagro. Vem pagando bons dividendos. E é um produto novo, tem pouca história. Eu, particularmente, não invisto ainda por ter pouco tempo. Mas eu queria ouvir de você, né? O que você pensa e o porquê você não gosta. Não invisto em Fiagro. Não é que, na verdade, não é que eu não goste. O problema do Fiagro, o problema do mercado financeiro é que todo mundo gosta de gourmetizar para empurrar
no cliente leigo. O mercado financeiro funciona assim, né? Todo mundo tem que garantir as suas comissões. Por que eu não invisto em Fiagro? Primeiro, você não está investindo no agro. O agro do Brasil está fazendo o PIB, está levando o PIB nas costas. É verdade. O agro do Brasil é muito forte, faz uma baita diferença. É verdade. Só que Fiagro não é investir no agro. Começa por aí. Você vai lá em soja e Agro 3, tem empresas voltadas ao agro. Né? E aí você é sócio de uma empresa do agro. O Fiagro, ele empresta dinheiro, então é igual o Banco do Brasil faz, para financiar o agro. Sim. Mira, não, mas aí você está falando de fundos de papel. Quando os Fiagros surgiram, Selic estava nas máximas, inflação alta, você não conseguiria fazer nenhuma emissão de nada que não fosse papel. Por quê? Porque os fundos de papel, eles pagam um dividendo muito maior. Aí você vai lançar, fazer IPO com Selic lá em cima, que é o pior cenário para você fazer IPO de qualquer coisa, para falar pro cara, não, você vai receber 6% de dividendo ao ano, 8%, mas pô, tô ganhando quase 14 na renda fixa, você vai dizer que eu vou receber 8? Mesmo com 14 lá, 13,75 da renda fixa, descontando imposto de renda, ainda é maior do que esses 8, 7 que você quer me oferecer. Garantido, né? E garantido lá. Não tem como. Lá no de papel, aí você consegue pagar mais, de 14, quando a Selic estava 14. Por isso que a maioria deles são fundos de papel. E aí, quando você compara, você tem todo o mercado financeiro glamourizando o Fiagro, você vai ter um PVP alto. Por quê? O mercado está comprando porque é modinha. E enquanto você tem outros fundos de papel, fundos imobiliários mais baratos, mais antigos, mais diversificados, e diversificação faz total sentido, eu não vejo motivo para você comprar Fiagro. Aí você compra um Fiagro lá, ele tem, sei lá, 20 CRAs. Tá muito concentrado. Aí pega os 5 maiores, tem 50% do PL. Tá. Se não der problema, acabou, a cota despenca, né? Entendeu? E a gente teve alguns problemas no agro. Seria muito legal um fundo agro, Fiagro, de fazenda. Agora pensa comigo. Para ter toda essa glamorização, o agro tem que estar bombando. Aí você pensa assim, o campo tá bombando, tá produzindo pra caramba. Aí você vai lá e faz uma oferta para comprar uma fazenda. O fazendeiro vai te vender caro ou barato? Ele vai te vender caro. Ele vai te vender caro. O teu yield vai ficar baixo. Não tem como você conseguir um baita retorno. Não vai ter negociação. Você vai comprar caro. Se você vai comprar caro, o retorno que você vai dar pro teu cliente vai ser baixo. Exatamente. É igual o fundo residencial. Não invisto, não gosto, não recomendo. Porque o fundo imobiliário de tijolo, qual é a grande diferença de fundo imobiliário de tijolo e comprar um apartamento para investir, para receber aluguel? Que quando você compra um apartamento, você está investindo no imóvel residencial. Quando você compra um fundo imobiliário de tijolo, você está investindo no imóvel comercial. E o comercial, ele geralmente paga 1% ao mês de aluguel, o residencial paga 0,3%, às vezes 0,25%, e ainda tem um imposto de renda. Essa é a grande diferença, é o tipo de ativo que você está investindo. E aí, quando você vai para o fundo imobiliário, que vai investir naquilo que você não queria, como pessoa física investir diretamente, não faz sentido isso aqui dar muito retorno. Eu já conversei com gestores desse tipo de fundo, e eu lembro que um gestor me falou, ele falou, cara, um investidor tem que entender que ele vai diversificar o portfólio. Ele vai ganhar um pouco menos, mas é diversificar. Eu falei, brother, como é que você explica pra alguém? Mas aí você diversifica em outras coisas, outros setores, outras classes que vão pagar mais, e você tá diversificando. Eu falei, exatamente. Não tem explicação essa diversificação para ganhar menos num negócio que não é nada demais.